Vamos, Lucas! Pega, irmão! Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos! Eu espero que estejam felizes de estar aqui hoje. Yeah. Sempre fica vazio aqui essas primeiras É verdade. Ô Brian, Sérgio, vem cá. Sempre aqui nas cadeiras aqui. Boa. E aqui? Eu não sei se vocês E aqui? lembram de mim. Eu não cuspo muito quando eu falo por ele. Podem sentar aqui. E aqui? Ok, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. Se você não gosta ou não quer ser um discípulo de Jesus Cristo, Uau. você é maluco. Uou. Você é maluco. Porque ser um discípulo é a melhor vida de todas, amém? Cara, ontem nós tivemos um Natal, um pré-Natal na minha casa. É verdade. E foi sensacional para quem estava lá. Amém. A gente comeu, sobrou comida, muita comida sobrou. Oh. Montamos, decoramos a árvore de Natal que a gente tem lá em casa. E não é pecado ter uma árvore de Natal em casa, né? Talvez o seu contexto seja um contexto bem religioso, mas a Bíblia não fala nada contra a árvore de Natal, né? Eu tenho que falar isso porque um dia eu postei um stories no meu Instagram da árvore de Natal e teve um cara que comentou que esse é o meu novo ídolo agora. Uau! E que eu precisava me arrepender. Então eu me arrependi e comprei uma árvore ainda melhor esse ano. Né? Mas ontem foi incrível. Na sexta noite foi sensacional. Nós comemoramos o aniversário da Dina. Lá no rodízio foi incrível. Na quinta noite foi incrível. Tivemos a festa com muita comida vegana, amém? Então, irmãos, ser um discípulo é festa todos os dias, amém? É festa todo dia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Se você não sabe o que é ser um discípulo de Jesus, estude a Bíblia que a gente convidou, amém? Amém. Pega, irmão! 2 Coríntios 12, versículo 5 diz: é desse que eu me posso orgulhar. De mim não me quero orgulhar, a não ser das minhas fraquezas. Amém. E mesmo que eu me orgulhasse, não o faria de modo insensato, porque só diria a verdade. Mas quero evitar que alguém tenha de mim uma ideia acima do que pode observar e me ouve dizer. Olha que interessante. Paulo, ele deixa muito claro, Paulo era alguém muito honesto. Você pode olhar para essa escritura e você pode pensar, uau, Paulo era alguém muito orgulhoso. Porque ele diz, olha, eu tenho muitas coisas com as quais eu posso me orgulhar. Mas eu decido não me orgulhar nessas coisas. Amém. Eu decido orgulhar em Jesus Cristo por meio das minhas fraquezas. E é verdade, Paulo ele era cidadão romano, ele tinha a dupla nacionalidade aí, ele era judeu, ele era fariseu, ele tinha um bom conhecimento, ele vinha de um bom background, e ele tinha muitas coisas, ele fala, eu tenho muitas coisas que eu posso me orgulhar. Ele falava várias línguas, ele falava grego, ele falava aramaico, ele era alguém que se vestia bem, ele era alguém incrível, Paulo. Mas ele diz, eu me alegro nas minhas fraquezas. Incrível. Pega, irmão! Nós como igreja hoje, precisamos parar de tentar ser perfeito. É verdade. Ou de tentar aparecer perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Sabe quem se achava perfeito na Bíblia? Satanás. A Bíblia faz aquele paralelo em Isaías como o rei de Tiro fala de Satanás. E Satanás se achava o modelo de perfeição. E por conta do orgulho dele, ele foi enviado aqui na terra para perseguir os santos, que são os discípulos de Jesus Cristo, amém? Satanás era um modelo de perfeição, mas justamente por ser um modelo de perfeição, ele se tornou um modelo de imperfeição. Todos nós aqui somos fracos. Amém. Todos. Mas existem dois tipos de pessoas. Vamos lá, cara. Pega, irmão! Aquelas que são fracas e se acham fortes e aparentam ser fortes. E aquelas que também são fracas, porque todos são fracos, mas admite ser fraco. E se orgulha na sua fraqueza. No domingo passado eu fui um pouco aberto com os meus pecados, amém? Amém. E me encorajou muito. Muitas pessoas vieram para mim e depois falaram, Lucas, uau, obrigado por ser aberto com os seus pecados. Eu gosto de ouvir os pecados do pastor da igreja. Né? e eu fiquei muito encorajado com isso, mas eu fiquei um pouco preocupado. Isso quer dizer que eu não tenho sido aberto com os meus pecados o suficiente. E eu quero aparentar ser fraco
e não aparentar ser forte, porque eu não sou forte, amém? Amém. Vamos lá, Lucas. Bora, Lucas. E no domingo passado o Michael Hart chegou para mim e perguntou: Lucas, está tudo bem com você? E eu, como um homem forte, disse: sim, está tudo bem comigo. Né? Mas não estava tudo bem comigo, porque eu me engano, por eu ter tido um bom tempo com Deus nesse dia, não, está tudo bem comigo. Eu não preciso de mais nada. Quando na verdade eu poderia simplesmente falar: olha, sabe, Michael, as coisas não estão indo muito bem, mas as coisas vão ficar bem. Né? No versículo 7 de 2 Coríntios, Vamos lá, Lucas. capítulo 12, diz: para que eu não ficasse vaidoso com a grandeza dessas revelações, foi colocado no meu corpo um espinho, um enviado de Satanás, que me atormenta continuamente. Isso impede que eu me envaideça. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me: basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas. Por isso acho muito melhor orgulhar-me das minhas fraquezas, para que a força de Cristo desça sobre mim. Vamos lá, Lucas. A Bíblia deixa claro que se você se orgulha no que você é forte, você limita a força de Jesus Cristo. Quando você se considera fraco e você abre isso para as pessoas, abre o jogo, como alguns dizem, a força de Jesus se manifesta através de você. Prega, irmão. Deus permite que tenhamos espinhos na nossa carne, para que nós sejamos mais humildes. Todos nós aqui temos espinhos na carne. Eu não sei qual que era o espinho de Paulo. Eu não sei se Paulo torcia para o Corinthians, eu não sei se Paulo torcia para o Benfica, eu não sei qual que era o espinho ou para o Flamengo, eu não sei o que tinha de ruim em Paulo, que era natural dele. Muitos acreditam que talvez Paulo tenha tido uma atração homossexual, e esse era um espinho na carne dele. Outros acreditam que Paulo ele começou a ficar cego. Tanto que algumas cartas depois ele fala que ele ainda escreve com o próprio punho. E talvez esse seria o espinho na carne dele, que ele estava ficando cego. Mas a gente não sabe com certeza o que era. Mas o que eu sei é que Paulo se orgulhava disso. Porque ele entendia que ao ser aberto com isso, o nome de Jesus ficava mais forte. Sim. Muito bom, Lucas. Às vezes nós pensamos que se Deus me desse mais dinheiro, eu melhoraria em tal área da minha vida. Mas talvez se Deus te desse mais dinheiro, você nem estaria aqui nessa sala hoje. Talvez você não teria o coração humilde de buscar a Deus. E talvez esse seja um espinho na sua carne. Seja a condição financeira, eu não sei qual que é o espinho na sua carne. Mas todos nós temos um espinho. Tenhamos que nos orgulhar desse espinho, amém? Vamos lá, Lucas. Algo precisa faltar para que nada te falte. Amém. Algo precisa faltar para que nada te falte. Porque se você tivesse tudo na sua vida, você não precisaria de Deus. É verdade. Mas algo precisa te dar esse vazio para que você hoje estivesse aqui, buscando a Deus, amém? Talvez Deus não te deu ainda o que você sempre quis, porque Ele prioriza a sua salvação. No versículo 10 diz: alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as privações, as perseguições, as angústias que passei por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. O título da pregação hoje é: quando sou fraco, sou forte. Amém. Quando sou fraco, sou forte. Quando você se paga de forte e diz que não precisa de ajuda, e não precisa confessar os seus pecados, confessar suas tentações, e passa meses sem confessar os seus pecados no discipulado, você faz, na verdade, o sacrifício de Jesus Cristo uma piada. Prega, irmão. Porque o sacrifício de Jesus Cristo só é forte através de nós quando nós demonstramos as nossas fraquezas. E nós às vezes achamos que ser homem é achar que está tudo bem a todo momento, né? Mas na verdade, ser homem é você ter a coragem de dizer quando as coisas estão ruins. Quando as coisas estão ruins e você tem a coragem de buscar ajuda, isso sim é ser homem. E não se acovardar atrás dos seus músculos ou sei lá, da sua barba, do seu bigode, né? Ser homem é sermos abertos, irmãos. Prega, irmão.
Queria fazer uma oração para a gente começar. Pai amado Deus, eu oro pela reunião de hoje. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Eu oro para que o Senhor possa nos ajudar a nos conectarmos contigo, Deus. Eu oro para que o Senhor possa me encher com o Teu Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra aqui, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha falar coisas que todos nós, incluindo eu, precisa ouvir, Deus. Eu agradeço pela Tua palavra. Pessoas morreram, Deus, para que nós possamos ler a Tua palavra hoje. Essa Bíblia, Deus, é um livro de muito sangue, Pai. Ou de pessoas que tiveram que morrer, Pai. E eu oro para que nós possamos colocar a Tua Bíblia em prática hoje. Seguir o cristianismo de uma maneira séria, não de uma maneira religiosa, Pai. Em que aqui nós nos vestimos bem, mas por dentro estamos como ossos, Pai. Como se fosse um sepulcro caiado, Pai. Eu oro para que saímos daqui com decisões, Deus, de sermos vulneráveis, de sermos abertos, Deus, com o nosso pecado. E é em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém. Bom, no futebol, eu gosto muito de futebol. Sempre tem aqueles jogadores que você sabe que são jogadores bons. São aqueles jogadores que ganham bola de ouro. São aqueles jogadores que são excepcionais. Geralmente eles vieram da base do Palmeiras, esses jogadores. Né? E sempre no futebol também tem aquele underdog. Aquele jogador que você nem sabe o nome. Você não espera nada desse jogador. Mas ele acaba sendo a peça fundamental naquele jogo fundamental. Antes eu morava lá em Londres. E lá eu torcia para o Manchester United. A melhor equipa de Londres. Por causa que o melhor jogador do mundo jogou lá, que é o Cristiano Ronaldo. Prega, irmão. Depois do Pelé. Isso é passado. Mas, quando você pensa no Manchester United, você pensa em quem? Cristiano Ronaldo. Quem mais você pensa? Rooney. Ferguson. Você pensa no Bobby Charlton, no Beckham, né? Você pensa em jogadores muito bons. Mas quem é que conhece um cara, talvez o Mike conheça só, chamado Ole Gunnar? Bem menos pessoas conhecem esse cara. Esse cara foi responsável por marcar o gol na final da Champions League em 1999, fazendo o Manchester United campeão. E depois o Manchester United jogou contra o Palmeiras no Mundial desse ano e ganharam do Palmeiras, amém? O Palmeiras continua assim. Vamos, Manchester. Mas você não esperava que Ole Gunnar fizesse o gol que daria o título para o Manchester United. Você esperasse talvez algum outro jogador forte, mas na verdade foi um jogador fraco que fez com que o Manchester United vencesse o jogo. O cristianismo, irmãos, não é para você ser o Cristiano Ronaldo, para você ser a estrela do jogo. Não. O cristianismo é onde todos nós aqui somos um Ole Gunnar, amém? Todos nós aqui jogamos para fazer com que o cristianismo vença, não você mesmo, amém? Irmão. Hoje você vai para as igrejas religiosas e você vê a igreja do pastor tal, a igreja do apóstolo Paulo, ou apóstolo não sei o quê, e as pessoas vão para a igreja por causa de alguém, e não por causa de Cristo. É verdade. Pessoas vão para a igreja para ver alguém, para ver aquele show, porque o cristianismo passa a se tornar sobre alguém, e não sobre Cristo, amém? Em João 3, versículo 30. Prega, irmão. A Bíblia diz: Ele é que deve crescer em importância e eu devo diminuir. Esse é o primeiro ponto. Diminua para que ele cresça. No cristianismo, nós não podemos tentar ter atenção para a gente, mas deve ser atenção para Cristo. Quando você der boas notícias, não diga eu convidei essa pessoa e eu estudei a Bíblia com essa pessoa e eu estou sendo frutífero e eu sou essa pessoa e o cristianismo é sobre mim e é sobre eu e sobre o meu evangelismo. Mas você deve diminuir para que Jesus cresça. Bom. Prega, irmão. Quando você pensa que você tem um casamento perfeito e não precisa de ajuda, porque você é incrível, você precisa diminuir para que Jesus cresça no seu casamento. Amém. Quando você se acha mais maduro que outras pessoas, porque eu já sou discípulo há muito mais tempo do que tal pessoa,
você tem que diminuir para que Cristo cresça. Muito bom, irmão. A Alana foi batizada recentemente. Sim. E a Alana, ela é mais madura que muitas irmãs aqui. Fisicamente, espiritualmente falando. Você não precisa ter tantos anos na fé para ser mais maduro do que alguém que foi batizado agora. Maturidade não tem a ver com idade. Assim como fisicamente também. Você não precisa ter seus 90 anos para ser mais maduro do que alguém de 20. Maturidade tem a ver com caráter. Vamos, Lucas. E não com idade. Prega, irmão. Nós precisamos alcançar a perfeição através de Cristo, e não através de nós mesmos. Talvez a nossa igreja não tenha chegado ainda esse ano a 25 discípulos. Nós começamos o ano com 11 discípulos, amém? E Deus tem crescido muito a igreja, amém? E o nosso plano é chegarmos a 25 discípulos até o fim desse ano. Sim. Amém. Mas talvez Deus não permitiu ainda, porque talvez alguns de nós aqui ainda pensem que se um dia nós chegarmos lá vai ser por minha causa. Prega, irmão. Ou porque eu estou aqui, porque eu estou lutando para que a igreja cresça. Vamos lá, Lucas. Vamos, Lucas. Olha lá em 2 Coríntios, capítulo 13. Prega, irmão. Bora, Lucas. Vamos, Lucas. Versículo 4. A Bíblia diz, 2 Coríntios 13, versículo 4. Abri primeiro. Pois foi crucificado em fraqueza. Jesus foi crucificado em fraqueza, não em fortaleza. Não foi na sua força, na sua qualidade. Jesus foi crucificado vulnerável. Foi uma cena feia de se ver. Não é aquela cena que você vai numa igreja católica e tem aquele Jesus bonitinho, apenas com uma gota de sangue aqui caindo, com uma cara de alto piedoso. Não foi isso. A Bíblia diz que Jesus foi tão torturado em Isaías que nem a sua aparência era reconhecida como ser humano. Uau. Como se você olhasse para Jesus e pensasse, isso pode ser qualquer coisa, mas menos uma pessoa. Uau. Foi nessa fraqueza que Jesus foi crucificado. E a Bíblia continua. Pois foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Assim também nós somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para vosso benefício. Se Jesus foi crucificado em fraqueza, quem somos nós para não termos fraquezas? Quem somos nós para tentarmos ser fortes o tempo todo? Às vezes no cristianismo você precisa ser mais feio. O cristianismo não é para você ser bonitinho. Sim, não. Muito bom. O cristianismo é para você ser feio. Para você ter orações feias. O que eu quero dizer com isso? Você chorar nas suas orações. Você transpirar nas suas orações. Amém. Eu sei que a gente está vestido muito bonito aqui, né? Mas isso aqui é porque nós entendemos a excelência que precisamos vir para com Deus. Se nós vestimos assim para trabalhar, quanto mais ir para adorar a Deus. Né? Amém. E nessa semana eu fui fraco. Eu tive meu tempo com Deus na sexta-feira e eu estava refletindo sobre os meus pecados como discípulo, não antes de ser um discípulo. E eu refleti sobre vários pecados antes de ser discípulo e eu comecei a ver algumas fotos que eu tenho. Eu sou alguém bem metódico, né? Eu tenho várias fotos organizadas em pastas no Google Drive para cada mês de cada ano. E aí eu comecei, depois que eu me tornei um discípulo, talvez seja um grau leve de autismo, mas depois que eu me tornei um discípulo, eu comecei a ver cada pasta e eu vi algumas fotos que eu pensei, nossa, me lembrou de recordações de vários pecados meus como discípulo. Não como não discípulo, mas depois do meu batismo. E eu comecei a me sentir muito mal com isso. E a Ana entrou no quarto, ela abriu a porta, Lucas, você estava 2 horas aí. E eu estou refletindo, e eu comecei até a duvidar se o meu batismo foi válido ou não. Uau. E depois a Ana conversou com o meu discipulador, é muito bom. É muito bom ter uma mulher que ama mais a Deus do que você. Amém. E meu discipulador me ligou, e eu conversei com o meu discipulador. E ele pôde me ajudar muito. E eu saí dessa com uma convicção. A convicção é um conceito chamado de pornografia do medo. Pornografia do medo. Pornografia não é só impureza sexual que você assiste online. Espero que ninguém assista isso aqui.
Pornografia é qualquer impureza, vem de porneia, do grego. Qualquer impureza, isso já é uma pornografia. O que é uma pornografia do medo? É quando você começa a ver notícias ruins, é quando você começa a ver coisas sensacionalistas, é quando você começa a lembrar de coisas do passado, ver fotos do passado e você começa a ficar ansioso com medo. Isso é pornografia do medo. Prega, irmão. E a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus nos deu um espírito que nos tornasse... Deus não nos deu um espírito que nos tornasse medrosos, e sim um espírito de poder, de amor e de bom senso. Amém? Amém. E eu, depois de entender esse conceito, eu entendi que muitas coisas... Todo dia de manhã eu estava assistindo notícias sobre o fim do mundo. Assistindo notícias sobre a Terceira Guerra Mundial. Sobre o bear market de 2026 que estava para acontecer. Sobre a recessão, a crise de 2026 financeira que está perto. E tudo isso alimentava medo e tirava minha fé durante o dia. Por quê? Eu estava consumindo pornografia do medo. Você hoje tem consumido pornografia do medo? Prega, irmão. Vamos lá, Lucas. Deus foi misericordioso comigo, amém? Amém. Amém. E hoje eu estou muito mais atento quanto a isso. Amém. Em Gálatas 3, versículo 10. Vamos lá, Lucas. Gálatas 3, 10, a Bíblia diz: os que estão sujeitos... Não, Gálatas não, perdão. Gênesis. Gênesis 3, versículo 10. Vamos lá, irmão. Bem diferente. Gênesis 3, 10 diz: o homem respondeu: apercebi-me de que andavas no jardim. Tive medo por estar nu e escondido. Versículo 11. Deus perguntou-lhe: quem é que te disse que estavas nu? Será que foste comer do fruto daquela árvore que eu tinha proibido? O homem replicou: a mulher que me deste para vir comigo é que me deu fruto dessa árvore e eu comi. O Senhor disse então à mulher: que é que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi do fruto. Aqui nós vemos desde o início quais eram as tentações naturais do homem e da mulher. Todos nós somos fracos. A questão é que uns admitem e outros não. Nós homens, quando nós estamos passando por um momento fraco, o que nos impede de admitir que estamos fracos é o nosso orgulho. É o nosso orgulho de pensar que nós não precisamos de ajuda. Como Adão aqui foi orgulhoso. Ele estava nu, ele estava com vergonha, mas ele não admitiu que precisava da ajuda de Deus. E como que é a mulher? Naturalmente, a mulher, ela também tem orgulho, mas a mulher, ela se engana, naturalmente. A mulher se engana com o que Satanás disse a ela sobre quem ela era. E por se enganar, ela peca. Porque para a mulher, muitas vezes ela acha que está tudo bem, quando na verdade não está. E isso é muitas vezes o nosso tempo de discipulado, meu e da Ana, com os nossos discipuladores. Né? A gente chega no discipulado e eles perguntam como vocês estão espiritualmente. Né? E discipuladores são pessoas que vão te ajudar como discípulo a se manter fiel. Né? Amém. E os nossos discipuladores perguntam para a gente como que vocês estão. E eu naturalmente digo que está tudo bem. Eu não preciso de ajuda, está tudo bem. E depois eles perguntam para a Ana como as coisas realmente estão. E a Ana realmente fala como as coisas realmente estão. Amém? O grande pecado do homem é o orgulho. Amém? Irmãos, ser fraco é incrível. Tira o peso das nossas costas. Quando você não precisa aparentar estar forte o tempo inteiro. Isso é sensacional. Ser fraco vai te deixar mais humilde, vai te trazer mais amigos quando você é fraco. Se você aparenta ser um cara forte o tempo todo, ninguém vai querer estar perto de você. Mas quando você se alegra na sua fraqueza, isso atrai mais pessoas para perto de você. Ser fraco nos ajuda a entender melhor a graça de Deus. Eu tenho uma pergunta para todos nós aqui. Você quer ser fraco? Vamos lá, Lucas.
Filho. Você quer aparentar ser fraco. Não. Ninguém quer naturalmente isso. Uhum. Mas isso é muito importante, irmãos. Eu tenho um desafio para todos nós aqui. Uhum. Corra atrás de quem te discipula e seja vulnerável. Não espere que o teu discipulador corra atrás de você. Sim. Corra atrás de alguém aqui. Corra atrás de quem te convidou para estar aqui hoje. E seja vulnerável com seus traumas, com as suas fraquezas e com os seus pecados. Amém? Olha lá em Isaías capítulo 6, versículo 4. Vamos lá, Lucas. Vamos, Lucas. A Bíblia diz, aqui para dar um contexto, Isaías, ele se depara com Deus. E ao se deparar com Deus, ele treme um pouco. E no versículo 4 diz, a voz deles fazia tremer as portas nos gonzos e o templo encheu-se de fome. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de lábios impuros. E vi com os meus olhos o Rei, o Senhor do Universo. Quando Isaías ele se depara com Deus, qual que é a primeira reação dele? Ele adora Deus? Não. Ele fala, nossa, como eu sou impuro. E talvez seja essa a sua reação hoje aqui. Você vem aqui para o culto de domingo, você vê aqui a Filipa compartilhando, o Danilo, eu compartilhando, e você diz, nossa, como eu tenho sido impuro. Como os meus lábios têm sido impuros. E no versículo 6, voou então para mim um dos serafins com uma brasa na mão que tinha tirado do altar com um tenaz. Com ela, tocou-me na boca e disse, olha bem, isso tocou os teus lábios. A tua culpa desapareceu e o teu pecado foi perdoado. Amém? Amém. Então ouvi a voz do Senhor a perguntar, quem vou enviar? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. Amém. Antes de Isaías ser enviado a pregar, aqui nós vemos que Isaías precisou se purificar antes. Não sei se já aconteceu isso com você, mas você vai para o culto no domingo e você vê todo mundo feliz, animado, cantando, com um sorriso no rosto, e você não consegue chegar a esse estado de ânimo. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu fico triste, tem algo ali que está me incomodando. E esse algo é simplesmente impureza no seu coração. Impureza. E quando você confessa a impureza, nota que a brasa de Deus tocou os lábios de Isaías. Você, como discípulo, ao confessar e se arrepender, Deus te perdoa da impureza. E depois de lidar com sua impureza, você vai para uma reunião dessa e você fica muito feliz adorando a Deus, amém? Amém. Porque antes de adorar, você precisa ser purificado por Deus. Lucas. E a maneira de ser purificado é confessando os seus pecados. A confissão, ela nos cura, amém? Amém. Amém. Vamos, Lucas. Segundo ponto, seja feio como Jesus foi. Nossa, Jesus foi feio. Vai lá em Isaías capítulo 53. Prega, irmão. Prega, mano. Vamos lá, Lucas. Isaías 53, versículo 2. A Bíblia diz, o servo cresceu diante do Senhor, como simples rebento, ou raiz em terra árida, sem aparências nem beleza, para poder dar nas vistas. O seu aspecto não tinha qualquer atrativo. A Bíblia diz que a aparência de Deus, de Jesus Cristo na terra, não tinha nada que atraísse os homens. Então aquele Jesus de olho azul e cabelo loiro que vocês veem, talvez Jesus não se parecia assim, amém? Jesus não tinha uma aparência que atraísse os homens. E nós precisamos ser assim nos nossos corações, amém? Amém. Não literalmente falando, amém? Não vem aqui para o culto todo descabelado, mas nos nossos corações. Porque muitas vezes a gente pode estar aqui muito bonito, mas estamos aqui como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Você já foi no cemitério? E você vê aqueles sepulcros muito bonitos por fora. Tem uns que você até entra dentro dele e você vê as coisas lá dentro.
mas por dentro são só ossos a apodrecer. E esse pode ser nós muitas vezes, se nós não admitimos Sim. estarmos feios por dentro para recebermos ajuda. Né? Muito bom, irmão. Em Hebreus 5, versículo 7, diz que durante os seus dias na vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. E foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Aqui nós vemos que Jesus Cristo, quando ele orava de maneira feia. Ele orava gritando, com lágrimas, algo que se você visse alguém assim na rua orando assim, você se espantaria com essa pessoa. Como têm sido as nossas orações hoje? As nossas orações têm sido orações bonitinhas, que a gente recita as mesmas coisas todos os dias, e a gente ora, ou a nossa oração tem sido uma oração feia, em que nós aparentamos ser quem nós realmente somos. Eu quero convidar vocês que nos visitam hoje aqui a mostrar quem realmente você é nos estudos bíblicos. Amém. Não esconda as coisas. Mostre quem você é e muita ajuda será dada a você, amém? Amém. Pela Bíblia. Eu quero dar um desafio para a igreja aqui. Vamos lá, Lucas. Nessa semana, todos nós vamos orar juntos, virtualmente, por chamada. Então, somos agora 18 discípulos na igreja. E nessa semana vamos ter 9 duplas, de segunda a sexta, e vamos orar todo mundo junto. Amém. Amém? E não uma oração de um em outro bem bonitinha, falando que está tudo bem para Deus. Mas uma oração de pelo menos 10 minutos cada. Realmente conectando o nosso coração com a cruz de Jesus Cristo. Amém? Amém. Com pessoas diferentes. Eu vou colocar as duplas lá no grupo e vai ser incrível. Amém? Amém. Por último, irmãos, Deus prefere os improváveis. Deus poderia escolher os mais talentosos, os mais fortes. Mas na Bíblia, nós vemos que Deus constantemente escolhe as pessoas que são improváveis. Moisés não sabia falar, e Deus escolheu ele para falar com o faraó. Sara não podia ter filhos, Deus escolheu ela para ter filhos. Imagina isso, você não pode ter filhos, e Deus vai te escolher para ter filhos. Amém. Gideão, que era o mais fraco do seu clã, e Deus escolhe ele para libertar Israel. Amém. Os próprios discípulos de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que eram homens ordinários, mas causaram um impacto que há 2000 anos depois nós continuamos falando sobre isso, amém? Amém. Deuteronômio, para a gente terminar, capítulo 7, Prega, irmão. versículo 6. A Bíblia diz, Deuteronômio 7, versículo 6. Lucas. Tu és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus escolheu-te para seres o seu povo particular, dentre todos os povos que existem no mundo. O Senhor interessou-se por vós e escolheu-vos, não por serem um povo maior do que os outros, pois de fato são um povo bem pequeno no meio dos demais, mas foi por amor e por ser fiel ao juramento que fez aos vossos antepassados, que o Senhor vos libertou com enorme poder e vos arrancou da terra da escravidão, das mãos do faraó, rei do Egito. Amém? Prega, irmão. Acho que quase ninguém entendeu essa escritura. Eu vou ler novamente, amém? Vamos lá. Só que agora, quando eu ler novamente, pense na igreja aqui de Lisboa. Pense no quão pequeno nós somos, mas o quão grande Deus pode nos tornar aqui em Portugal. Amém. Vou ler de novo, versículo 6. Se você não tem uma Bíblia, por favor, tenha uma Bíblia, amém? Nós somos uma igreja da Bíblia, amém? Amém. Versículo 6. Tu és, igreja de Lisboa, um povo consagrado ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, escolheu-te para seres o seu povo particular, dentre todos os povos que existem no mundo. O Senhor interessou-se por vós e escolheu-vos, não por serem um povo maior do que os outros, porque nós não somos, pois de fato são um povo bem pequeno no meio dos demais, mas foi por amor. Amém. É pela nossa fraqueza que Deus, pelo seu amor, demonstra o seu poder.
Deus escolheu um povo judeu para que seu poder se tornasse claro. Então, irmãos, quando você estiver sozinho hoje, no seu quarto, ou nessa semana, quando você estiver caminhando nas ruas e se sentir um pouco desencorajado porque talvez a nossa igreja não está tão grande ainda como vai estar, ou um pouco desencorajado quando você olha alguém para a rua e você tem vontade de compartilhar a fé com a pessoa, mas você tem medo de compartilhar, lembra disso. Lembra que Deus está com você, porque você tem se demonstrado fraco a Ele, amém? Irmãos, essa igreja aqui, ela está a crescer, nós vamos até o final desse ano dobrar de tamanho, amém? Pela graça de Deus, e essa igreja aqui não estava nem nos planos para ser implantada. É verdade. Lá no ano passado, nem tinha a coroa de espinhos que a gente tem nos planos para implantar as igrejas nos próximos anos ao redor do mundo. Que vocês viram aqui, nós somos muitas igrejas. Portugal não estava nem nos planos. E não está nem nos planos até 2036. Porque o plano até 2036 é termos uma igreja em cada país com um capital de mais de 1 milhão de pessoas. Lisboa tem 500 mil pessoas, né? Mas por que Lisboa foi implantada? Porque Lisboa estava nos planos de Deus. Porque pessoas aqui vieram nas suas fraquezas. O Douglas veio aqui na sua fraqueza. Danilo e Isabela. Né? A gente veio aqui fraco, mas agora a gente vê a igreja grande. Por quê? Por causa de Deus. Deus é capaz de trabalhar com as suas fraquezas. Amém? Qual é a área da sua vida hoje que para você é impossível de mudar? É essa área pela qual você deve ser lembrado. Abraão é chamado de pai da fé, mas no começo ele não teve fé. Ele não quis sair da sua cidade para ir onde Deus tinha chamado ele para ir. Mas ele se tornou um pai da fé porque ele transformou a sua fraqueza na sua qualidade. Amém. Então, se hoje a sua dificuldade é em pureza sexual, seja lembrado pela sua pureza. Se hoje a sua dificuldade é o seu evangelismo, talvez você nunca teve um estudo bíblico pessoal aqui nesse ano. Talvez você tenha dificuldade de trazer pessoas para a igreja. Se essa é a sua dificuldade e as pessoas veem isso, que essa seja a sua qualidade a partir de agora. Amém. Que você se alegre na sua fraqueza e torne a sua fraqueza a sua qualidade. Amém? Irmãos, as pessoas vão ficar surpresas, não com o nosso talento em fazer a igreja crescer, mas com o fato de que Deus fez o improvável acontecer. Amém? Amém. Porque quando somos fracos, nós somos fortes. E para Deus já todas as glórias. Amém. Amém.